Nossa, briga por processador tá feio, triste de ver. Porque a surra está grande. Parece, nesse cenário, que a Intel deixou de existir. A AMD tá vendendo muito processador. Entre os top 10 mais vendidos, adivinha quantos processadores são AMD e quantos processadores são Intel? Será que isso mudou completamente o mercado? Será que agora a AMD domina o mercado de desktops? Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. O lançamento dos processadores foi bem chato, né? Foi bem monótono. Os Ryzen 9000 foram meio tristes. Os Intel Core Ultra foram bem tristes, entendeu? Mas é interessante ver como que tá a disputa dos processadores, por quê? Nem tanto para você comprar o processador. Pra você comprar o processador não importa muito qual que tá sendo mais ou menos vendido. Mas pra gente entender como é que tá o mercado. A gente sabe que a Intel tá passando por um momento bem difícil, enquanto que a AMD tá passando por um bom momento. Porque segundo os usuários, tem muito mais processador AMD do que Intel agora. Seria uma grande conspiração tudo isso, galera? Eu fico me perguntando, será que não é uma grande conspiração? Saiu essa matéria aqui, né, falando sobre a lista dos processadores mais vendidos na Amazon, e é interessante porque aqui é meio que uma fotografia de uma situação neste momento. Aqui a gente vê os 10 processadores mais vendidos da Amazon nesse momento, que foi tirado o print aqui, a matéria é do dia 18 do 11, faz tempo já. E aqui mostra que os CPUs mais vendidos são todos AMD. Todos os processadores são Ryzen, top 10 mais vendidos da Amazon. Então a gente tem em primeiro lugar o 5600X, segundo lugar a gente tem o 5700X, terceiro lugar o 9800X 3D, o Ryzen 7 9800X 3D, o terceiro mais vendido. Absurdo. Em quarto lugar a gente tem o Ryzen 5 7600X, em quinto lugar o Ryzen 7 7800X 3D, em sexto 5900X, em sétimo lugar o Ryzen 7 5700X 3D, que pra mim tinha que estar em primeiro lugar, em oitavo lugar o Ryzen 7 7700X, curioso. Em nono lugar o Ryzen 7 5800X, que curiosamente lá fora ainda continua sendo vendido. E em décimo lugar o Ryzen 5 7600. Esse é o ranking da Amazon americana, né? Não é o ranking da Amazon brasileira. Aqui provavelmente seria um pouco diferente por conta de processadores mais baratos, como o 5700G, 5600G, enfim. Mas é curioso ver, porque o 9800X 3D, no dia 18, né, tinha sido lançado não fazia tanto tempo e estava em terceiro lugar. Mas você percebeu uma coisa interessante? Não tem nenhum processador da Intel. O primeiro processador naquele momento da Intel aparecer estava em 11º lugar e era o 13600KF. Mas eu tenho a lista atualizada e a gente tem aqui em primeiro o 5700X, continua sendo o processador mais vendido da Amazon lá. Faz sentido. O 5700X é meio que o processador dos consoles. São 8 cores, 16 threads, mesma geração de Zen e tudo mais, então faz sentido. É uma configuração razoável, apesar de eu preferir um processador de 6 cores, 12 threads. Mas ali é o mais vendido. Em segundo lugar, quem apareceu agora é o 7800X 3D. Isso porque o 9800X 3D se finir. Não tem mais. Os cambistas compraram os processadores, pra vocês terem uma ideia. Não tem mais. A AMD não conseguiu fabricar o suficiente. 5600X tá em terceiro lugar. Eu acho que é mais plausível, inclusive, essa lista aqui em terceiro lugar. Em quarto lugar tá o 7600X. Então é o segundo AM5 a aparecer ali. Aí depois tem o 5700X 3D em quinto lugar. Em sexto lugar tem o 7700X. Em sétimo lugar, finalmente aparece um processador da Intel. E ele é o quê? Um 12700K. Sim, um processador de 12ª geração da Intel. É o sétimo processador mais vendido. Em oitavo lugar tá o 7900X. Em nono lugar está o 5800X, que, de novo, eu não sei o que ele tá fazendo aqui. E em décimo lugar tá o 7950X, um processador de 16 cores, 32 threads. Em 11º lugar tá o 7600. Em 12º aparece o primeiro Ryzen 9000, que é o 9900X. Primeiro Ryzen 9000, que mostra que o lançamento da AMD também não foi lá grande coisa. E aí a gente tem que andar. 13º lugar tá o 5500. E só em 14º aparece um processador da Intel, que é o 14900K. Aí a gente tem o 14600K, o 13600KF, depois tem o 5900X, e aí tem o 14700K, o 13700K, o 13900K, depois tem a AMD de novo, aí o 12900KF, nada a ver. Aí tem o 9800X 3D, o 5700G, o 5600, e aí depois começam os processadores da Intel de novo, 13600K, 12600K, 12400F, lá é só o 28º mais vendido, mas tá em linha com o 5600, então você vê que
o mercado americano ele é bem diferente do nosso. Nenhum Intel Core Ultra, porque não tem disponibilidade desses processadores lá. Então a gente vê o Core Ultra 7 aqui em 50º, junto com o 7700 e com o 3900KF. Olha onde ele tá amargando aqui. E a gente não tem o Core Ultra 9 lá aparecendo no começo. Ele tá aqui, ó, em 88º mais vendido. Também custando $800, né? Pelo amor de Deus. Não tem disponibilidade desses processadores, e mesmo que tivesse, provavelmente não ia estar vendendo a quantidade que tá. Mas memorize isso aqui. Os top 10 processadores mais vendidos, de 10, 9 estão sendo AMD. Você conseguir imaginar isso, sei lá, quando lançou a primeira geração dos Ryzen, que isso ia acontecer em algum momento? 10 processadores mais vendidos, ter só um da Intel e estar 3 gerações atrás. Detalhe, entre os 10 processadores mais vendidos da AMD lá nos Estados Unidos, a gente tem 1, 2, 3, 4 processadores AM4. Esse é um registro da situação atual, mas ele não mostra a situação como um todo. A AMD tá com uma boa linha de processadores, uma linha sólida, e até eles terem lançado os Ryzen 9000 sem grande avanço, é justamente um reflexo disso. Eles não precisam de muito esforço. Com pouco esforço, eles já conseguem bater Intel. Mas isso aqui é o mercado doméstico. A gente precisa ver o mercado de desktops. A AMD conseguiu avançar, inclusive ganhar espaço em servidores, mas na verdade, ela continua bem atrás da Intel. Quanto atrás da Intel? Muito. No Q3 de 2024, no terceiro quarter de 2024, a AMD tinha 28,7% do mercado de desktops contra 71,3% da Intel. Claro que já foi bem pior lá em 2022, onde a Intel tinha 86,1% contra 13,9% da AMD. E foi muito pior em 2016, quando lançou os Ryzen, que eles tinham 9,1% contra 90,9% da Intel. Então a situação já foi muito pior e ela foi evoluindo lentamente. Agora a AMD conseguiu dar um bom avanço, saiu lá em 2023, que estava com 19,8% para 28,7%. Apesar de serem os processadores mais vendidos da Amazon e Newegg e tudo mais, ainda não refletiu. Pode ser que no próximo quarter a gente veja um resultado muito maior e talvez a AMD chegue mais próximo de ter metade do mercado. Mas apesar dessa sensação de que a AMD realmente está muito melhor, e de fato a gente consegue ver nos testes que os processadores estão melhores, no mercado como um todo a AMD não consegue ainda bater a Intel. Talvez seja uma questão de volume, talvez eles não tenham volume suficiente para atender o mercado, talvez seja uma questão de parcerias, a Intel consegue vender mais com, por exemplo, Dell, HP, Lenovo. A gente teve um aumento aí de 12%, né, no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre de 2024. Então isso é positivo, né? A gente viu um aumento aqui de desktops contra notebooks. Então isso ajuda também, inclusive, a AMD, porque se ela tá melhor em desktops do que em notebooks, é natural que ela vá conseguir vender melhor e ter um aproveitamento maior de mercado. Então isso aqui é um reflexo do que a gente tá vendo. A gente teve uma queda, né, de Q3 de 2023 para Q3 de 2024. Ali no Q2 a gente teve uma queda no segundo quarto, mas no terceiro normalizou. Então a gente voltou ali a ter 70-30, ou seja, 70% sendo mercado de notebooks e 30% sendo o mercado de CPUs. Ainda que a AMD esteja bem no mercado de desktops, primeiro, ela não está dominando todo o mercado de desktops, ela está dominando uma parte que é o de processadores vendidos diretamente para o público, que é o usuário doméstico. Ainda assim, na disputa representa um número muito menor, porque, na verdade, isso seria menos da metade de 1/3 do mercado total. O maior mercado é o de notebooks, e lá a Intel ainda domina forte. Já foi dito várias vezes que a AMD tem vários e sérios problemas de disponibilidade de produto. Parece que eles não têm produto suficiente para enviar para os parceiros, e isso foi dito pelos próprios parceiros. E até por isso que parece que eles não estão tão desesperados assim. Falar, mas o Intel Core Ultra não foi um grande lançamento, mas dá para sobreviver até a próxima geração. E no fim do dia, galera, o mercado doméstico ele é uma pequena fatia dentro do mercado de desktops. Imagina quantos computadores Intel não tem, por exemplo, sei lá, num grande conglomerado de telemarketing, numa grande empresa, centros empresariais e empresas ao redor do mundo que compram aos milhares, enquanto que a AMD não consegue fechar esses contratos. Isso facilita bastante. A gente tem aqui o cenário dos usuários na Steam, ou seja, quem joga com os processadores, que supostamente é o público mais forte para Ryzen. A gente tem aqui, em outubro, que é o mais recente que tem, não fechou ainda novembro, 66,17% utilizam processadores Intel e 33,77% usam AMD. Por que tem esse gap? Porque ainda existe alguma faixa de usuários que usam esses Microsoft, né, que são os ARM da Microsoft, que usam os processadores ARM da Apple, assim como diversos outros processadores. Aqui tá bem próximo do que a gente tá vendo no cenário aqui. Vamos ver aqui, 67, vamos por 66 contra 34. 66 contra 34, a gente pega aqui, ó, 71 contra 29. Então, na verdade, tá bem próximo. 60, 40 talvez seja o que chegue se subir bastante. A AMD subiu só 1,2% e ela literalmente roubou o mercado da Intel. As pessoas trocaram para AMD. Apesar de ser realmente importante, apesar de esse mercado fazer muito barulho, porque são as pessoas que fazem upgrade com mais frequência, que
falam mais sobre a tecnologia e sobre o hardware, a verdade é, a parcela é muito pequena do mercado. A gente tá falando de uma grande revolução, só que num copo d'água, dentro de um oceano. Então, ali dentro daquele copo d'água, realmente a AMD está dominando. Isso é bom, porque concorrência é sempre muito bem-vinda. Por outro lado, significa que a Intel ainda tem muita gordura para queimar, para precisar realmente entrar em desespero em relação aos CPUs, o que é ruim, porque a gente queria muito que eles entrassem em desespero e lançassem de repente o Intel Core Ultra 285K X3D. Eu sinceramente gostaria muito de ver os processadores X3D e a Intel já disse que não vai fazer isso. Se você me perguntasse em 2016, eu jamais iria pensar que dos top 10 processadores mais vendidos da Amazon, 9 seriam AMD e 9 seriam Ryzen. E entre esses 9, 4 seriam de uma geração que não acaba nunca, que é a M4. Então tá bem interessante. Aliás, aproveita e deixa aí nos comentários qual seria a sua opção hoje. Seria de Intel ou iria de AMD? Aproveita e deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e aproveita e se inscreve no Unlock. Lembrando que é um outro canal que você precisa chegar nos... Você não precisa chegar, a gente precisa chegar nos 50 mil inscritos. Então dá aquela força lá pra gente.